Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sou Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus, e hoje nós temos a alegria de receber conosco Magna de Souza Fraga Serra, que é a esposa do nosso amigo Diego, e ela é empresária, nutricionista, mãe cristã. Magna tem um testemunho para nos contar hoje. Mas antes de ela começar a contar, eu te peço que nos siga, que compartilhe com os amigos, siga nas nossas redes sociais. E fique até o final, que eu tenho certeza que vai impactar você. Magna, é uma alegria imensa te receber aqui nos nossos estúdios. E Amém. fique à vontade e deixa Deus te usar. Amém. Amém? Amém. Quem é Magna hoje? Magna, ela é filha de Deus, né? Amém. Primeiramente, sou casada com o Diego Serra da Costa, né? Legendário, né? Teve aqui. 53.995. Teve aqui, nosso irmão. Mãe de Emanuel e do Davi. E também temos o Heitor, né, que é filho do Diego, mas que também está sobre os meus cuidados espirituais, eu falo, né, porque ele tem a mãe dele, mora com a mãe dele. E sou cristã, né, nutricionista, mãe, né, empresária. Estou aí para a glória de Deus, né, honrar o nome dele e viver para a glória dele, Amém. né? Você nunca. Você, na sua adolescência, você não era cristã, né? Não, não, eu não fui cristã. É, meu pai era católico, né? A minha mãe, ela era cristã. Eu vivi o catolicismo. E só que quando eu era criança, a minha mãe me levava na igreja, né? Enquanto o meu pai ia trabalhar de escala, ele me levava, a minha mãe levava à igreja, a igreja presbiteriana aqui da cidade de Aracruz. E eu tinha uma vizinha também que, quando nós entrávamos de férias, ela pegava as crianças, que era a Débora e o Wesley. Eles pegavam as crianças lá da rua e levavam para a EBF, né? Então, eu vivia assim, né? Mas eu vivi o catolicismo na minha casa, né? Fui ensinada pelo meu pai o catolicismo. Entendi. E na adolescência? Como foi na adolescência sua? Então, aos meus 18 anos, eu perdi meu pai e minha mãe num acidente de carro. Fiquei órfã, né? Eu tenho dois irmãos, o Magno e o Renan. O Magno hoje mora em Vila Velha, o Renan mora na Argentina. E aos 18 anos, nós perdemos pai e mãe num acidente de carro, né? E foi, assim, muito impactante pra gente, muito doloroso, porque a gente não esperava, né, pela morte. Quem espera, né, pela morte? Ninguém espera. Mas foi, assim, muito difícil pra gente. Principalmente pra mim, eu me revoltei contra Deus naquela época, né? Porque eu entendia que Deus, ele era amor. Então, que Deus era esse que, né, a gente falava que é pai, que tira pai e mãe de 3 crianças. Então, eu me revoltei contra Deus, né? Vivi uma dor na qual que eu não tinha desejo pra ninguém essa dor, né? Mas eu fui viver as coisas do mundo, né? Eu viver completamente longe de tudo que Deus tinha pra mim, né? E essa dor me gerou, assim, muitos questionamentos. Só que quando a minha mãe, em vida, ela falava muito comigo, ela nunca deixou de falar de Jesus pra mim, né? Ela soltava meio que umas frases assim: filha, todo mundo nasceu para um propósito, né? Ninguém nasceu por acaso. Então eu fui pegando essas frases, né, e fazendo um questionamento. Chegou uma fase da minha vida que eu vivendo muito longe do Senhor, muito longe, muita festa, né, bebidas, sensualidades, muitas baladas. Eu comecei a cansar disso, né? E eu comecei a fazer questionamentos. Para que que eu nasci? Esse foi começou os meus questionamentos, né? Por que que eu nasci? A minha mãe
falou que ninguém nasceu por acaso, que todo mundo tinha um propósito, né? E eu comecei a me cansar de tudo aquilo que eu estava vivendo no mundo. Festa, bebida, né? Noites perdidas. E ali eu já trabalhava, já era formada em nutrição. Primeiro eu me formei em técnico de enfermagem. Depois eu me formei em nutrição. Então, trabalhando, né? Mas vivendo tudo isso, longe. E tudo que as pessoas chegavam para mim, eu acreditava. Falando, né? Sobre o mundo espiritual, eu acreditava. Mas, como eu disse, a verdade que liberta, ninguém, né, chegava assim, não chegava até a mim de uma forma que entrava no meu coração. Até porque eu estava muito fechada, né? E eu lembro que quando meus pais morreram, teve um amigo que veio falar sobre o meu nome, perguntar se eu sabia o significado do meu nome, né? Eu acho que ele estava querendo falar de Jesus para mim porque ele é cristão. E ele falou assim, Magna, você sabe o significado do seu nome? E eu nem gostava do meu nome, porque não era um nome muito comum. E aí eu falei que eu não sabia, e eu fui pesquisar, e aí eu vi o significado, né? Que era de maior importância, forte. Também tem a Carta Magna, né? Que libertou os escravos. Tem toda uma história por trás do nome Magna. E aí eu fui. Aquilo ali foi, assim, algo que ficou só para uma informação mesmo para mim, né? Mas o tempo foi passando e eu comecei a ficar muito cansada, né, daquilo que eu estava vivendo, daquilo que o mundo proporciona, né? Eu, eu costumo dizer que quando eu fui para o mundo, que eu me cansei de certas coisas que eu estava vivendo na minha adolescência, passei por 3 namoros, né, na minha adolescência. E ali eu falei assim que eu não queria mais saber, né, de namoro, não queria, que eu não ia casar, que eu não queria ter filhos, que eu queria era conhecer o mundo, né? Então eu falo assim que Satanás ele veio com a bandeja e me apresentou o mundo. Então eu fui vivendo assim, caí de cabeça, né? Fui vivendo perigosamente, deixando a vida me levar, achando que eu era livre, tanto que eu tatuei, né, no meu pulso, né, liberdade, achando que eu era livre, mas na verdade eu era completamente acorrentada nos meus vícios, nas minhas necessidades, nos pecados, né? E o tempo foi passando e começou a vir muitos questionamentos no meu coração, e a fala da minha mãe vinha muito ardente, né? Que eu não tinha, ninguém nascia por acaso, que todo mundo tinha um propósito. Então, qual era o meu propósito? Que sentimento era esse? Que eu ia, vivia as coisas do mundo, ia pra festa, bebia, curtia, tinha meu carro, tinha meu dinheiro, minha profissão, eu tinha tudo aos olhos do mundo, mas que vazio era esse que eu sentia que quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu falava assim, o que é isso, né? Eu sabia de tudo que eu estava fazendo de errado. Eu tinha noção, mas eu não sabia como sair de tudo aquilo, né? Então eu só ia entrando mais, eu só me sujando mais, né? Mas um dia, no dia 26 de outubro de 2016, eu estava na minha casa e eu estava ouvindo a música do Wesley Safadão, porque eu já estava vindo num processo de questionamentos perguntando quem eu era. Porque eu chegava em casa, pegava um banquinho, colocava na frente de um espelho grande que eu tinha lá na minha casa, que eu morava já sozinha já. E eu perguntava para o espelho, para mim mesma, quem é você? Para que você nasceu? E ali eu ficava me olhando. E ali eu amarrava o meu cabelo, tentava me ver de cabelo preto, cabelo curto, porque as pessoas viam o meu externo e me elogiavam muito, mas aqui dentro existia um vazio muito grande. Muitas perguntas que eu não tinha resposta. E então eu ficava, quem é você? Fazendo esses questionamentos. Então, um dia em casa, ouvindo a música do Safadão, no meio da música, assim, tocava a música do Safadão, do nada, como se entrasse uma propaganda do YouTube, começou uma música, né? Eu não sou do Ministério de Louvor, não, mas a música dizia assim: se eu me humilhar diante do teu altar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu favor. Mais vale um dia
diante do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E eu parei de frente para essa música e comecei a prestar atenção na letra, porque ela falava que eu tinha que me humilhar. E o mundo me ensinou, na época, que eu tinha que humilhar as pessoas. Eu tinha que ser a melhor, eu tinha que ser a mais bonita, eu tinha que ter, eu tinha que ser, né? Só que essa música falava que eu tinha que me humilhar. Eu falava, eu me humilhar, né? E aí, quando acabou essa canção, entrou outro cantor com a Bíblia na mão, o mesmo cantor, na verdade, com a Bíblia na mão, no Salmo 121, né? E ele começou a falar, Salmo 121. Olho para o monte e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E aí eu falei, é isso, né? É isso, meu socorro vem dele. E a música falava muito sobre mim, que diz assim, quanto mais eu corro, mais cansado eu fico, não me importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. E era isso, eu corria atrás de coisas, corria atrás de festa, queria ser a mais bonita da festa, queria, né, me achar ali, ser aqui, né, chamar atenção, mas aqui dentro tinha um vazio, eu era morta aqui dentro. Aqui fora, né, brilhava com as coisas do mundo, mas aqui dentro um vazio muito grande. Então eu falei, é isso. Então eu abri a Bíblia no Salmo 121 e comecei a ler os Salmos como se eu já conhecesse aquela palavra a vida toda. E eu falei, tá aqui. Eu encontrei o meu propósito da minha vida. A minha mãe falou que a gente nasce por um propósito, que ninguém nascia por acaso, a minha história tá aqui. Então eu comecei a viver, eu comecei a ler a palavra de Deus e a entender tudo, e eu ouvia vozes, né? Existe aí uma fala de quem lê a Bíblia sozinho, né? Cuidado para não ler a Bíblia sozinho, que você começa a ouvir voz, você vai ficar doido. E é verdade. E como você... E essa Bíblia? Eu ganhei de um pastor quando brinca no fim de ano, como é que é? Aquelas brincadeiras Amigo de X? Amigo X. E ele me deu uma Bíblia. Eu tinha essa Bíblia em casa, eu tenho ela até hoje. Bacana. Eu abri essa Bíblia e fui ler o Salmo 121 e ali eu me encontrei. E eu falei, a minha vida tá aqui, a minha vida tá aqui, a minha história tá aqui, a minha mãe dizia, e eu entendi. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ouvir, né? Na época eu não sabia que era o Espírito Santo que estava ali falando comigo, mas ele me explicava. Cada coisa que eu parava assim, vinha lá atrás o meu passado, a minha história. Ele falava, lembra? Era eu que estava lá. Lembra daquele acidente? Foi eu que estava ali, te tirando daquele acidente. Porque no meio dessa vida no mundo, né, dessa ilusão, eu cheguei a bater 2 carros, dar PT em 2 carros, sabe? Eu vivi uma vida muito longe de Jesus. Então ali o Senhor começou a falar comigo, ele começou a falar comigo naquele outubro de 2016. E ali eu tinha tomado uma decisão que eu ia passar uma virada de ano na igreja. Sozinha lendo a Bíblia, eu comecei a falar, esse ano eu não vou para Guarapari, porque eu já estava tudo certo para eu passar a virada de ano em Guarapari, nas festas lá. E eu falei, não vou para lá, eu vou para uma igreja. E aí eu fui diminuindo minhas saídas, não ia mais para festa, não queria mais ir para festa, recusava os convites para sair, enfim. E aí eu só ficava em casa lendo Bíblia. Eu comecei a contar mentira para os meus amigos na época. Eu não ia sair porque eu ia estar com a minha família. Não, vou para casa da minha avó, vou para casa da minha tia, mas era mentira, sabe? Eu queria ficar em casa lendo a Bíblia. E em 3 meses eu li o Novo Testamento todinho, sabe? Eu falei, Senhor, que coisa linda, sabe? A minha história tá aqui, aonde eu estava, que eu não entendia isso, né? E aí, então, quando foi no dia 31 de dezembro de 2016, eu liguei para uma prima, perguntei o que ia ter na igreja. Ai, gente.
o Batista, a Pibara, Capibara. a Pibara, o que ia ter lá no dia 31 de dezembro. E eles falaram que... Ela falou que ia ter a virada de ano, né? Ia ter o culto da virada de ano e ia ter fogos depois. E aí eu falei com ela, eu vou pra essa igreja aí, então. Falei, eu vou pra essa igreja. Aí ela falou assim, você na igreja? Eu só acredito vendo. Eu falei, então, mas eu vou. Eu vou pra essa igreja. E aí comuniquei os amigos, né, da época que eu não ia pra Guarapari, que eu ia pra igreja. Eu fui muito zoada, sabe? Eles riram, né, brincaram comigo, falaram que o teto da igreja ia cair se eu entrasse em alguma igreja. Eu falei, então vai cair, falei. Mas eu vou pra igreja. Aí quando chegou, aí eu fui na rua, comprei uma roupa decente, né? Porque na época eu não andava decente, né? Eu não andava conforme o Senhor, né, nos fez aquilo que o Senhor eu não entendia que meu corpo era templo e morada do Espírito Santo. Eu não entendia, né? Então, eu fui na rua, comprei uma roupa e fui para a igreja. Chegou lá, eu ouvi o pastor pregando naquela virada de ano e parecia que ele estava falando só para mim, né? Eu falei assim, quem contou a minha história para esse homem, né? E ele foi falando ali, ministrando, e naquela noite eu ouvi uma música chamada Maranata. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. E eu gravei aquela música para mim, que eu gostei muito dela. E quando o culto acabou, eu saí de dentro daquela igreja muito feliz, muito feliz. Mas eu não entendia que alegria, que felicidade era aquela, porque eu falei, eu tô saindo de uma igreja, não tô saindo de uma festa, né? Porque essa alegria, porque essa agitação aqui em meu coração parecia que tinha um tamborim tocando. E eu falava assim, que é isso? Eu queria dançar, eu queria pular, eu queria fazer alguma coisa para extravasar aquela alegria que estava aqui, que eu não conhecia, né? E aí eu fui lá pra fora pra ver os fogos na época. E aí uma irmã, a Eliane, a esposa do Alexandre, ela me ligou e falou assim: Magna, eu te vi aqui na igreja. O que que você veio aqui com quem? Eu falei assim, sozinha. Ela falou, sozinha? Eu falei, sozinha. Aí ela falou assim: você vai fazer o que agora? Eu falei assim: eu vou pra casa, porque eu queria entender o que estava me acontecendo. Ela falou assim: não, você não vai pra casa. Nós estamos fazendo uma confraternização lá em casa e você vai pra lá. Aí eu peguei e fui, sabe? Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei lá, quando eu abri o portão da casa dela, aquele povo, sabe? Crente, comendo, cantando, conversando, sabe? Sem bebidas, sem drogas, sem cigarro, sem sensualidade, sem exposição de corpo. Eu fiquei olhando, não acreditando naquela alegria que eles estavam ali vivendo. E eu desejei aquilo pro meu coração. No meu coração, sabe? Eu falei, que é isso? Como é que eles conseguem? Falei, eu quero isso pra mim. E ali eu fiquei no meu cantinho, eu observando eles, só ouvindo aqueles louvores. Eu fui embora aquele dia, 4 horas da manhã. Cheguei em casa, peguei meu celular, fui ver as postagens dos meus amigos, dos meus irmãos, que ainda não são né, cristãos. E aí eu vi eles na praia, com champanhe, tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente vê aí, né? O mundo oferece. E eu falei, eu sei o que eles estão sentindo, mas eles não sabem o que eu estou sentindo. Eu quero isso pra mim. Falei, é isso que eu quero. Aí eu dormi. Quando eu acordei, aquele espelho que eu conversava, né, perguntando quem é você, para que que você nasceu. Eu sentei na beirada da cama e quando eu olhei para aquele espelho, sabe, não era mais aquela Magna. Eu tinha um brilho, sabe? E eu não tava toda borrada de fim de festa, de quando a gente acorda, né? Bebida, cigarro, sabe? Destruída. Destruída, porque é isso que Satanás faz, ele destrói, né? Então, quando eu me olhei, eu me aproximei bem pertinho do espelho e eu fiz uma pergunta: quem é você? Porque eu não conhecia aquela Magna ali. E aquele tamborim ainda estava aqui dentro do meu coração batendo, aquela alegria. E o meu desejo era de dançar.
E aí eu corri no YouTube, coloquei a música Maranata e comecei a dançar dentro de casa, sozinho. E hoje eu sei que eu não estava sozinha. O Espírito Santo já estava ali comigo e eu dancei aquela canção. Aí a minha amiga a Vanessa, ela tem um salão aqui no, em Aracruz. Ela põe mega ré no cabelo das mulheres. Ah, é lá no terraço, não é? É, no É, terraço, sim. esposa do Elton, também legendário. Sim, sim. Um abraço para todo o terraço É, aí. isso aí. Aí ela me ligou, ela falou assim, amiga, você tá fazendo o quê? Isso era 1º de janeiro de 2017. Você tá onde? Eu falei assim, eu tô em casa. Aí ela falou assim, vem pra praia, não fica em casa sozinha, não. 1º de janeiro você tá fazendo o quê sozinha em casa? Eu falei, eu vou. Aí eu me arrumei, falei assim, mas primeiro eu vou lavar as vasilhas e depois eu vou. E aí eu fui lavar vasilhas. Naquilo que e a música Maranata tocando. E na parte que chegou assim, que um dia irá voltar do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Eu cantei, sabe, essa verdade. Eu cantei. E quando eu cantei essa canção, eu ouvi uma corrente se quebrar aqui dentro de mim. E aqui fora, eu ouvi uma voz que disse: Entendeu, Magna? Eu caí no chão com a mão cheia de sabão, eu lavava vasilhas. E aí eu falei: Deus, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. Eu não aguento mais ser quem eu sou, muda a minha história, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais beber, eu não aguentava mais fumar, eu não aguentava mais sair pra festa, eu não aguentava mais viver aquela vidinha oh, aquela vida terrível, sabe? Que eu não conseguia sair dela. Eu não conseguia sair dela. Mas eu ouvi aquela voz que disse meu nome, eu ouvi, como eu tô falando com você aqui agora, sabe? E eu fiquei caída ali no chão um tempão, eu não conseguia levantar, eu tentava levantar, eu não conseguia levantar. E ali eu chorei, chorei. E eu fui pra praia, mesmo assim eu fui. Eu fui pra praia, chegou lá, os amigos estavam lá, ali, né, bebida, cigarro, e ali eu já não quis mais, sabe? Eles me chamavam de mozão na época. Pô, mozão, você tá diferente, você tá estranha, né? E aí, vamos fumar um cigarro. Eu falei, não quero. É, você recusando um cigarro. Eu falei, não quero. Não, então vamos tomar uma cerveja. Eu também não quero. E aí eles perceberam que eu tava esquisita, que eu tava, né? Era coisas que eu jamais rejeitaria, entende? E ali eles falaram, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Só que eu não sei explicar. Hoje aconteceu algo na minha casa que eu não sei explicar. Mas eu tô aqui pensando, eu vou embora. E eu não fiquei ali por muito tempo, eu fui para casa. Então, a partir desse dia, 1º de janeiro de 2017, eu nunca mais bebi, eu nunca mais fumei, eu nunca mais saí pras festas, pras baladas, eu nunca mais saí ficando, né? Porque o mundo fala ficar, namorei, não namorei, sabe? Eu queria entender através da palavra de Deus o que estava acontecendo comigo. Aí eu falo que eu me converti dentro de casa, né? Minha conversão foi dentro de casa e a partir daí eu fui para uma igreja. Hoje eu sou da comunidade evangélica Betel, né, do pastor José Alberto Paiva e da pastora Angélica. Mas eu fui cuidada pela Juliana, eu passei por um discipulado pela Juliana Baioco, casada com o André. Ela cuidou de mim nessa época porque eu passei para a igreja, né, a qual essa que eu visitei no primeiro dia de ano, e eu fiquei lá um tempo. E a Ju, ela percebeu algo em mim. Ela viu que algo tinha acontecido porque muitas pessoas duvidavam de mim, mandavam ela até tomar cuidado comigo, sabe? Mas ela viu Jesus cuidando ali, ela viu que Deus estava fazendo algo em mim, o que eu estava vivendo era de verdade. Então, toda quinta-feira eu ia para casa dela e ela me discipulava. Muitas vezes ela nem falava nada, sabe? Muitas vezes eu chegava lá, Ju, você não sabe o que aconteceu hoje. Hoje eu fui vestir uma roupa e eu me senti, né? Não é aquela roupa mais. O Espírito Santo falava comigo, não é assim mais que você vai se vestir. Eu já estava entendendo, entende? Eu já estava entendendo que era o Senhor que estava falando comigo. E ela nunca, a Ju, né, por ser
mais velha na caminhada cristã, ela poderia falar, Magna, agora você não vai mais vestir essa roupa, agora você não vai mais andar com seus amigos, você não vai mais beber, não vai mais pro bar, não vai mais pra boate. Não, a Júlia, ela nunca falou isso, sabe? Eu fui vivendo e falando com ela o que eu tava vivendo, e ela falava, é isso mesmo, é assim, Magna. Aí ela abria a palavra e ela lia pra mim, sabe? Quantas vezes ela não precisou falar nada, eu chegava e falava, ela só fazia assim. Ela acreditou em mim, sabe? A Juliana Baiocco. Eu a amo, ela sabe muito disso, sabe? Eu tenho um carinho enorme por ela. E aí, então, eu fui vivendo a caminhada cristã, tô aí no caminho do Senhor. E com isso, tudo aquilo que eu postava nas redes sociais, de festa, boate, sabe? Aquela sensualidade, praia, bebida, foi mudando. A linguagem foi mudando. Eu fui falando do amor de Jesus nas redes sociais. Eu fui colocando para fora tudo aquilo, né, que estava aqui dentro. E com o passar do tempo, eu morando aqui na Lorange, eu vim morar aqui na Lorange. Certo dia, o porteiro me falou assim, Magna, tem uma moça aqui na portaria querendo falar com você. Eu falei, uma moça querendo falar comigo? Eu falei, tá, fala para ela subir, vou aguardar ela ali embaixo. Aí ela subiu, e aí ela tava de capacete, né? E era uma moça que falou assim que ela me seguia nas redes sociais e que um dia ela desejou muito sair comigo para as festas que eu postava, mas que de repente eu estava falando de algo que ela não entendia. E quando ela lia o que eu escrevia, que causava um desejo enorme de saber que amor era aquele, que era o amor de Jesus, porque era o que eu falava, né? Eu parei de falar das festas e comecei a falar de Jesus ali, o que eu estava vivendo. E ali ela começou a falar da dor dela, né? Então, eu entendi que Deus estava me enviando moças com algumas histórias, que se juntando todas elas, dava uma magna, entendeu? E aí eu comecei a convidar elas a ir para a igreja, que eu já estava na comunidade Betel, né? E aí eu ia com uma moça no domingo, no outro domingo eu já ia com duas, que é com três. Aí um dia o pastor José Alberto falou, Magna, o Senhor tá te chamando para cuidar dessas moças. Olha só. E aí ele começou a me mostrar, né? Aí ele falou assim: você não quer ter uma célula para cuidar dessas moças? Eu falei: eu? Como assim? E aí ele falou: é. Aí o Senhor me deu essa célula de moças. Eu tinha 17 moças, né? Cada uma com uma história, um pouquinho da Magna, sabe? Eu falo assim que se eu ouvisse uma ou outra, juntava todas elas, era a minha história lá de trás. Todo mundo com aquele vazio, buscando em homens alegria, em pessoas, em coisas, sabe? Eu fui mostrando, evangelizando, falando de um amor, de uma verdade, né, que liberta, né? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Amém. né? Porque é assim que eu me vejo, né, uma improvável do Senhor, mas eu sou filha, né? O mundo não diz isso. O mundo não mostra esse amor. O mundo, ele descarta as pessoas. Tava ali suja, quebrada, né? Eu achava que eu era órfã. E o Senhor me mostrou que eu nunca fui órfã, né? Que eu faço parte da história dele desde o princípio, né? Desde antes do ventre da sua mãe, né? Mas a palavra de Deus também fala que nós fomos, né, gerados no Senhor. Tá lá em Efésios, né? Ele fala isso, nós somos gerados. Eu falo, Senhor, né? Então tudo isso encaixa no que a minha mãe falava. Você não nasceu por acaso. Todo mundo tem um propósito, né? Todo mundo tem um chamado, né? Nós não somos descartáveis. O mundo nos descarta, mas Deus não. Ele faz numa história, né, terrível, uma história para a graça e para a glória dele, né? Então eu comecei cuidando dessas moças, né? Muitas já estão casadas, né? Casaram na presença do Senhor, né? Usaram do meu testemunho de casamento. O Diego chegou a contar aqui, né, no podcast sobre como que foi, né? Porque como eu entendi
né? Tudo isso lendo a palavra de Deus, viu? Ninguém nunca falou assim, ó, você não pode usar mais essa roupa. Você não, igual eu falei, ninguém nunca Sim. disse isso, sabe? Nada. Meu linguajar, meu Deus, como eu tinha a boca suja, sabe? Foi mudando assim, sabe? Aquelas palavras, né, que traz tanto peso, porque a palavra ela tem poder de dar vida, mas também de matar, né? Que está escrito na palavra do Senhor. Então, teve toda essa mudança. E eu, como eu não queria uma família lá no mundo, né? Eu falava assim, eu não quero casar, nunca, eu não vou casar, né? Casamento é do meu pai e da minha mãe, né? Que eram tão unidos que morreram juntos, né? Eu fui muito bem, eu fui muito bem cuidada pelos meus pais, eu fui amada por eles, né? Meu pai, minha mãe. Então, assim, e eu não acreditava no casamento mais, né? Vivendo no mundo, vendo como as coisas funcionavam lá, falei, eu não vou casar. Nunca mais, eu não caso. Eu vou ter filhos para estragar meu corpo. Eu idolatrava meu corpo no mundo, né? Mas quando eu conheci a verdade que liberta, que é a palavra do Senhor, eu entendi que família era projeto do Senhor. Então eu comecei a orar por uma família, sabe? Fiz propósito com Deus, né? E belo de um dia o Diego, ele foi meu colega de escola, né? Eu era sexta série, ele era sétima série, sabe? Mesmo grupo de amigos ali, mas a gente nunca teve uma amizade muito próxima, nem muito íntima, sabe? Mas a gente sempre tava ali por perto um do outro. E o tempo passou, o Diego foi, né? Viver a vida dele, eu também a minha. E quando foi e aí nesse me converti, né? 2017, caminhando com o Senhor, tendo as minhas experiências com o Senhor, minhas madrugadas, porque era maravilhoso, é maravilhoso, né? Esse momento, então eu morava sozinha, pensa, tinha me convertido, então o meu tempo era tudo para Deus, era tudo para Ele. Eu chegava do trabalho, assim, Deus, eu tô doida para chegar em casa para ler minha Bíblia, né? Então eu comecei a ler a palavra, buscar, me encher de conhecimento. Não sei de tudo, na verdade, às vezes parece que a gente não sabe de nada, né? Né? Quando você pensa que, nossa, e Deus te dá um revela assim para você de uma forma linda, profunda, e você fala, Deus, toma o controle, eu vou mergulhar aí agora, né? Me desce essa unção de sabedoria e de conhecimento da tua palavra, que é o que eu tenho buscado nos últimos tempos, né? E aí eu fui aí sendo pastoreada pelo pastor José Alberto, pela pastora Angélica, ele sempre muito assim pegando eu pelas minhas mãos, sabe? Me cuidando como filha, sabe? Aí também a Ju. E aí eu decidi me guardar meu marido, né? E eu orava muito, eu buscava muito a Deus. Eu queria muito casar, porque eu tinha entendido que aquela minha mentalidade era do mundo e que família era projeto do Senhor. Eu falei, eu quero ter filhos. Eu quero casar, quero, né? Geração, né? Falar de Jesus para os meus filhos. Então, era isso que eu queria. Então, entrei no propósito com Deus. E aí, o belo de um dia, eu desci para a piscina para ler um livro. Isso foi em novembro de 2018. Lembra as datas? Mulher, né? Bem detalhista. Em novembro de 2018, Diego, desci para ler um livro na piscina. E aí eu tava tentando abrir a sombrinha, não tava conseguindo. Eu lembro que na piscina tinha um rapaz, uma criança e dois rapazes lá na ponta sentados. E aí eu, tentando abrir a sombrinha, o Diego falou assim, Magna, você quer ajuda? E eu não tinha percebido que era o Diego, entendeu? Porque tinha muitos anos que eu não via ele. Aí eu falei assim, é você, quanto tempo? Né? Aí ele veio, me ajudou, abriu a sombrinha e tal, aí a gente conversou, trocou meia palavra ali, porque no meu pensamento, né, eu era uma mulher cristã, não poderia conversar com aquele homem ali, no meu pensamento eu tava assim. E aí, né, eu falei, não dei muito assunto pro Diego, e eu não sabia também que ele era cristão na época, né, só que tinha um radinho tocando música cristã ali na piscina, sabe? E aí ninguém chegava perto daquele radinho e Diego lá dentro com o Heitor na piscina.
E eu falei, gente, de quem é esse radinho tocando louvor na piscina? Eu falei, quem é? Né? Normalmente, às vezes, quando eu ia lá, era pagode, era alguma coisa assim. Eu falava assim, eu ia até embora. E eu falava, mas louvor, de quem que é esse radinho? Aí eu falei, Diego, de quem é esse radinho? Tocando os louvores que tocava lá na igreja. Aí ele falou assim, é meu. Eu falei, seu? Você é cristão? Aí ele veio, sabe, na minha direção, assim. Aí eu olhei dentro dos olhos dele. E eu vi, sabe, duas bolas de fogo dentro dos olhos dele, brilhando, sabe? Porque eu não tinha parado pra olhar ele quando ele veio abrir a sombrinha, né? Eu fiquei meio envergonhada, assim, né? Enfim. E aí ele falou assim, sim, o Senhor me chamou. Eu falei, meu Deus, o Senhor continua chamando os loucos. Porque o Diego, eu lembrei do velho Diego. Diego tá Sim. tatuado, na época ainda ele tinha uma tatuagem de rapa aqui nele. E eu falei, o Senhor continue chamando os loucos. Aí ele me contou, né? Ele chegou a contar aqui o processo de conversão dele. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E eu contei também meu processo de conversão. Aí ali a gente não trocou telefone nem nada. A gente começou a seguir um outro no Instagram, né? Trocar ideias sobre palavras de Deus, sobre livros, enfim. Aí quando foi em dezembro de 2018, ele veio, aí ele queria passar Natal comigo, com a minha família. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque meu primeiro ano convertido, não sei se minha família vai me entender. E aí eu falei assim, vai, falei. Falei, Diego, vai. O Senhor te chamou e ele vai te entender. O Senhor te levou e ali ele tratou com você, porque ele foi pro sul, né? Ele Uhum. foi trabalhar lá em Joinville. E aí, quando ele voltou, aí ele veio, porque ele sempre vinha de 15 em 15 dias para ver o Heitor e ver a mãe dele, né? Aqui, a família. E eu falei assim: Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai te envergonhar. Eu falei. Que ele te use lá para orar no meio da sua família. Ele falou: será? Eu falei: sim, você vai para sua família. Aí ele foi passar o Natal com a família dele e falou assim: mas eu queria te ver na virada, né? Ali na noite e tal, pra te dar um abraço. Eu falei: tá bom, a gente se encontra aqui embaixo, perto da piscina. Quem chegar primeiro no prédio, porque a minha sogra, hoje, minha sogra, né, Creuza, eu amo ela muito, meu Deus. Ela morava no mesmo andar que o meu, ali no 8º andar. Só que a gente nunca tinha se encontrado, eu e o Diego. A gente pegava elevador diferente, né? E aí ali a gente se encontrou no Natal, na noite de Natal. E ele veio falar comigo. Ele falou, Magna, desde o dia que eu te vi, né? Isso era 2 horas da manhã, no dia 25, né? No Natal, já era Natal. Ele falou, desde o dia que eu te vi naquela piscina, eu falei assim, Deus, eu encontrei a minha esposa, eu encontrei a mãe dos meus filhos. Quer namorar comigo? Aí ele veio tentar me beijar. Aí eu dei um empurrão Você não nele. contou aqui não, tá, Diego? Você não contou não pra gente, hein? Aí eu dei um empurrão nele, sabe? Eu empurrei ele. Falei, não toque em mim. Falei, não toque em mim. Aí ele falou, mas por quê? Eu falei assim. Ele falou assim, crente no beija? Eu falei, beija, Diego. Eu falei, mas não é de beijo que eu tô buscando, sabe? Falei, eu quero uma família pra mim. Ele falou assim, eu também quero. Eu falei, mas você mora muito longe, eu falei com ele. E eu acredito que Deus me chamou para esse tempo, para a cidade de Aracruz, para cá. Eu já tinha uma célula, igual eu falei, eu cuidava das moças, né? E eu falei, você mora muito longe. Eu falei, eu não vou pra lá, não. Deus tem algo pra mim aqui, nessa cidade. E eu acho que pra você também, falei. Aí eu lembrei do endemoniado gadareno. Eu lembrei dele naquele dia, sabe? Né? Que o Senhor, ele curou, né? Aquele homem, Sim. né? De Gadara. E aquele homem queria seguir Jesus, queria continuar com ele. E o Senhor falou: não, volta para sua família, para sua parentela. Né? Eu acho que ele é o primeiro missionário da palavra de Deus, né? Quando a gente vai ler, eu acho que é o primeiro missionário. Volta para sua família, né? Para que todos vejam o que eu fiz na sua vida. E eu falei: o Senhor te levou para longe, te transformou. Eu acho que ele quer te trazer de volta, sabe? Para que os seus amigos não fazia sentido Diego lá, sendo que os amigos, tudo que ele viveu no mundo, né? Os amigos estavam aqui, a família estava aqui, né? Eu falei, acho que Deus quer te trazer de volta também. Vamos fazer um propósito?
Aí nós fizemos um propósito, conversei com o pastor na época, né? E aí nós fizemos um propósito de 90 dias de orar, de nos consagrar, né? A gente não teve nenhum tipo de intimidade, a gente não, nem beijo, nada. A gente fez um propósito com o Senhor, né? Eu falei só que até se o Senhor realmente tiver um casamento para nós, até lá eu sou somente do Senhor. Então a gente, né, teve todo esse cuidado, esse zelo. E aí a gente foi orando, a gente ligava o FaceTime todo dia, a gente orava, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí foi dando 50, 60, 70, 80. Falei, não tem jeito. E eu gostava muito de missões, né? Eu gostava dessa parte de missões. Eu já, antes do Diego, eu pensava em ir embora fazer missões na África. Tá entendendo? Eu falei, vou vender tudo, vou pra África, vou fazer missões. Eu tinha pensado já nisso também. Muitas coisas. Deus vai direcionando, assim, né? Vai Sim. trazendo umas coisas na sua mente, você vai lendo, você vai se identificando. Então, o Diego a gente se propôs, né, fazer esse propósito. E aí, quando deu 87 dias, faltando 3 dias pro propósito acabar, eu falei, eu não vou casar. Eu falei, Deus não tem família pra mim. Eu falei, Deus não tem. E aí, Diego recebeu. Ele foi fechar o computador aquele dia e foi na caixa de e-mail para olhar o e-mail que ele tinha recebido. Aí, uma empresa aqui do Espírito Santo, né? O propósito foi que a gente ia orar 90 dias, que a gente não ia procurar emprego nem para um nem para o outro. Uhum. Entende? Nem eu daqui para lá, nem ele de lá para cá. Que Deus ia mover, se fosse da vontade do Senhor da gente casar, que Deus ia mover alguma coisa, Deus ia fazer. Sobrenatural. Tinha que ser ele, né? Não podia ter as nossas mãos, né? Então a gente fez esse propósito. Aí Diego recebeu um e-mail da empresa aqui que lembrou dele, que Diego já tinha prestado serviço para essa empresa, que foi na Suncook. E a empresa lembrou dele, falou: Diego, surgiu uma vaga aqui, nós lembramos de você. E aí nós entendemos que era o sim de Deus para nós. E aí eles falaram assim: mas tem que ser para amanhã, você tem que estar aqui amanhã. Diego, rapidinho, colocou as coisas dele, resolveu, né? Veio para cá, fez um noivado. Ele chegou aqui, acho que foi janeiro, fevereiro, março. Acho que foi março. Abril ele fez um noivado surpresa, junto com a Juliana, que me discipulou lá na casa dela, numa célula, que a nossa igreja é uma igreja em célula, né? E fez um noivado em abril. Em julho, nós casamos. E nossa oração é que nosso casamento, a gente só ia casar se o Senhor estivesse ali. Nosso casamento foi lindo. Glória a Impactou muitos Deus. jovens e adolescentes, jovens, né, que não sonhava mais em casar, sabe? Muitas pessoas voltaram para Jesus ali, sabe, quando a gente casou, sabe? Sentiram a presença de Deus ali no nosso casamento. E muitas moças depois fizeram os mesmos propósitos que eu e Diego, sabe? Estão casados na presença do Que Senhor, bênção. né? Foi as moças que eu cuidei na época que eu era líder de moças. E eu e Diego casamos em julho. Agora vai fazer 6 anos de casada. Tá novinha ainda, né? Em julho e em agosto. Julho, agosto, setembro eu estava grávida do Emanuel. Glória a Deus. E nós estamos aí, na caminhada, né? Seguindo firme. Fomos embora, passaram-se os anos, tivemos, assim, nossas lutas no casamento, né? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, cordão de 3 dobras, né? Não se rompe facilmente, né? Fomos aprendendo muitas coisas com o Senhor no casamento, aprendemos até hoje. Porque a palavra de Deus fala, né, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele é justo para completar, para terminar. Mas é até a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos que ser pacientes, né? Não é como o mundo dita, né? Ah, brigou, não tá dando certo, separa, não existe isso, né? O divórcio para o Senhor. Claro que existe, né, várias situações aí que tem que ser analisada, mas o que eu e Diego vivia não era para isso, Sim. sabe? Era pra gente entender aonde o Senhor estava nos levando, né? Então, assim, são muitos milagres, né, que o Senhor fez no nosso casamento, né? E veio o Davi, também o Davi tá com 1 ano e 8 meses, o Emanuel fez 5 anos, sexta-feira, dia 23 agora de maio.
e o Davi faz em agosto 2 aninhos, né? Davi também, assim, é um outro podcast, se for para contar, a vinda do Davi é um milagre, né, do Senhor na nossa vida. E a gente tá aí rompendo. Fomos embora em 2000 casa de trabalho, né? Nós fomos morar em Vitória, moramos 2 anos lá em Vitória. Em 2022, acho que foi que a gente voltou ano passado. Foi isso mesmo, foram 2 anos que a gente ficou lá, 2021 para 2022 a gente foi embora. Passamos por um processo lá, conhecemos a ferramenta Legendários, né? E aí o Diego recebeu a proposta para voltar para cá, no caso de trabalho. Viemos morar, voltamos a morar aqui na cidade de Aracruz, né? Trouxemos essa ferramenta, Diego está aí com os homens, né, da cidade, divulgando essa ferramenta, vivendo. Foi um divisor, né, de águas na nossa vida, né? Tem tanta gente falando bem também, tem tanta gente falando mal, mas eu posso falar que essa ferramenta é do Senhor, né? Porque nós vivemos algo profundo em Deus nessa ferramenta, né? Estamos ali servindo a comunidade evangélica Betel, junto com o pastor José Alberto, a pastora Angélica, né? Juliana ainda está lá, vai estar lá, ela lidera também ali a comunidade, né? E hoje eu vivo aí, para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu poderia contar muitas coisas, muitos milagres que o Senhor fez, né? Se a gente tiver tempo, eu continuo contando, porque aquele que começou a boa obra, né? Ele continua fazendo, né? Nós estamos em construção, é isso que eu aprendo com o Senhor. Magna, você nunca mais errou, né? Você agora, né? Porque assim, às vezes, o mundo olha pra gente, né? Tá na igreja, né? Pega uma placa da igreja, mas não entende que é Jesus, né? Ah, não quero saber de igreja. Não, a gente fala do Senhor Jesus, é Ele que transforma, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é tudo Ele, né? E nós temos a palavra de Deus hoje, que nos aponta a direção. Ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é? Luz para o nosso caminho é o Senhor. Então, assim, hoje a gente tem lá a sorveteria Luigi, né? Sim. Comentei com você, mas eu sou muito mais do lar, sabe? Eu estou muito mais em casa do que fora de casa. Porque na pandemia, quando eu estava grávida do Emanuel, eu ganhei o Emanuel na pandemia, que eu vi toda aquela loucura, sabe? Eu falei assim, meu Deus, se eu não tivesse o Senhor, como que seria? Porque no mundo eu corria atrás de dinheiro, eu queria dinheiro, dinheiro para, né, se enfeitar, né, curtir a vida. E hoje eu tô dentro de casa trabalhando, eu tava trabalhando. O Senhor me levou para dentro de casa por causa da pandemia, né? Foi 2020, né? 2020. É Foi 2020, 2020. março de 2020 2020, mesmo. né? O Senhor me levou para dentro de casa porque o gestante não podia trabalhar, né? Fui para dentro de casa. Ganhei o Emanuel, ninguém podia visitar. A minha sogra que foi lá, a minha sogra cuidou de mim 45 dias. Uma mãe para mim, sabe? E depois ela me deixou. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou viver agora? Casa, menino, marido, todo mundo dentro de casa, mas louvado seja o Senhor Jesus, eu venci ali, né? E aí eu falei, Deus, como que é isso agora? Vai acabar minha licença maternidade, eu vou trabalhar e quem vai cuidar do meu filho? Quem vai ensinar ele a comer, né? Porque eu nutricionista, eu trabalhava numa empresa e atendia em consultório. Quem vai ensinar meu filho a comer? Eu ensino os outros a comer. Quem vai ensinar meu filho a comer? Quem vai falar do Senhor pro meu filho, né? Pensa eu chegar aqui, né? A pessoa que tá cuidando, ensinando outras coisas no qual a gente não crê. Como é que eu vou desfazer tudo isso? Eu não quero que o meu filho vive o que eu vivi no mundo, nem que o pai dele viveu lá no mundo. Como que vai ser isso? Eu comecei a orar, fiz um propósito com Deus, né? E eu falei, Senhor, eu abro mão, sabe, de toda a minha vaidade, né, dessa questão. Não, a mulher gosta de ir no salão, fazer um, né, cabelo, unha e tal. Eu falei, eu abro mão disso tudo, Senhor, para cuidar do Emanuel,
né? E aí eu falei, quando tivesse faltando 30 dias para eu voltar da licença maternidade, que eu ia na empresa onde eu trabalhava, que se eu sentisse paz de sair, que era para o Senhor falar comigo, eu ia entender que era Ele. Mas se eu não tivesse paz, que era para eu voltar. Aí eu fui para lá para conversar com a minha chefe na época. E ela começou a falar, Magna, não vejo a hora de você voltar, isso, aquilo, outro, né? Falando dos projetos dela pro meu retorno. E aí ela também é cristã. E aí ela sentou, né? Falando e tal. Ela, Magna, tô aqui falando, né? Dos meus projetos pro seu retorno, mas qual é o seu projeto agora? Aí eu falei com ela, eu falei, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Então eu fui pra dentro de casa, né? Abri mão de tudo na minha profissão. Eu fui muito questionada porque o mundo não entende. Às vezes até um cristão também não entende, né? Porque nutrição naquela época é uma profissão assim que estava em alta, né? Está em alta até hoje. E eu estava abrindo mão para cuidar de criança, de menino, de filho que ia crescer. Depois você vai ficar sozinha, você vai ver, né? Você vai ser esquecida, sua profissão, isso, aquilo. Eu falei, não, o propósito é maior. O propósito é maior. Então eu fui ali para dentro de casa, né? Lavar roupa, cuidar de casa. E é onde o Senhor mais fala comigo, é numa pia cheia de vasilhas. O Diego, ele odeia lavar vasilhas. Odeia. E eu amo lavar vasilhas, porque é ali onde o Senhor mais fala comigo. É ali onde ele me ensina, onde ele me exorta, né? Ali é onde eu me sinto amada, ali é onde eu tenho a direção do Senhor. Sou falha, continuo errando. Todos nós somos, né? Continuo errando, sabe? Mas eu sei para que eu nasci. Eu tenho um propósito, sabe? Eu sei para onde eu vou. Olha isso! Saber para onde a gente vai, né? Que a gente não tá aqui andando para lá e para cá. E depois, para onde você vai? Eu falei, eu vou para glória. Eu vou andar com o Senhor lá nas ruas de ouro, como diz o meu Emanuel, meu filho, ele fala isso. Glória a Deus. E isso é assim, é maravilhoso demais. Isso é glorioso demais. E é só quem anda com o Senhor é para entender um pouquinho, né? A gente é muito pequeno diante do Deus tão grande, porque a palavra de Deus fala que a gente não consegue mensurar nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, né? Então é muito grande, vai muito além da nossa imaginação, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, eu falo, Deus, isso, eu fico assim, eu entro no mundo, quando fala assim, no verdadeiro mundo de Bob, né? Que a gente começa a criar, assim, eu fico imaginando, sabe? Tudo isso que o Senhor nos proporcionou, não só na eternidade, mas aqui, né? Aonde o céu toca a terra, né? Não é, a gente não tem que viver as coisas de Deus quando a gente chegar lá no céu, a gente tem que viver aqui, né? Então, eu tô aí, Glória a Deus. aprendendo e caminhando, né? Até que o Senhor me chame para a glória. Amém. Agora vamos Amém. falar dos nossos apoiadores. Nós temos os nossos apoiadores, temos a Arte Print, que fica localizada no Oriundi, é uma parceira nossa aí, que faz, sempre fala aqui, canecas personalizadas, xerox, impressão rápida. Vai fazer um evento, brinde para sua igreja, para os seus funcionários, Arte Print lá no Oriundi. E temos também os artesanatos da Márcia. Esse artesanato aí, ó, é feito com muito amor, que é a minha esposa que faz. Enviamos para todo o Brasil, tem o WhatsApp aí, siga a página no Instagram. Precisou do artesanato, dá uma entrada lá, olha lá, vocês vão impactar com os produtos de qualidade, feito com muito amor e carinho. Temos também o nosso corretor de imóveis da cidade de Aracruz. Você que pensa em investir na cidade que mais cresce no estado de Espírito Santo, que é Aracruz. Aracruz tem um potencial enorme aí. Várias pessoas já estão vindo aqui para a cidade investir, então você também não pode ficar de fora. Então, precisou de um imóvel, David Alexandre, nosso corretor de imóveis, tem as melhores soluções para você. E agora a parte mais gostosa, né? Quem gosta de tomar um sorvete, Sorveteria Luiz, localizada aqui no Bela Vista, dos nossos amigos
Magna e Diego, que também virou parceiro da gente aí. É uma loja ampla, tem açaí, sorvete. E agora, como ela é nutricionista aí, tem o picolé zero lá. Tem muita variedade de Tem, picolé lá, ali, ó, zero. coisa boa, tá Zero vendo? açúcar, zero lactose. Aí, pessoal, tá vendo, ó? Ah, não pode tomar o sorvete por causa disso. Vai lá na Luíde que lá tem a opção que Aí. você vai poder saborear o seu sorvete junto com a sua família, Isso aí. tá ok? Então, esses são nossos apoiadores. Magra, qual conselho você daria para jovens que estão vivendo num mundo que perdeu o sentido da vida? Às vezes não quer nem viver. Se permita ser amado, buscando o Senhor Jesus. Buscando Ele. Só Ele supre, sabe, essa ausência de sentido de vida. Ele nos dá o sentido da vida, né? Porque, como eu disse, eu também estava lá perdida, né? Eu também não sabia o sentido da minha vida. Para que eu nasci? Este era o meu questionamento, né? E eu só fui buscar o verdadeiro sentido da vida em Jesus, quando eu me deixei ser lapidada por Ele, né? Quando eu me permiti, sabe? Não é placa de igreja, eu não estou aqui falando de igreja, estou falando de Jesus. Aquele que traz a luz, aquele que nos liberta, aquele que diz assim: vem do jeito que você está, mas você não vai permanecer desse jeito, né? Esse que te aceita como você está, mas na caminhada, né? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz, né? E seguir a Ele. É isso. É deixar ele negar você mesma, né? Magda, você nunca mais teve vontade de fazer tais coisas? Eu tive vontade. Mas eu lembro até hoje, eu lembrava lá no passado, né? No começo, de quem eu era, sabe? Eu cheguei com 15 dias de todo a experiência que eu tava vivendo, eu peguei o carro, eu fui pra frente, eu falei assim, vou lá comprar um cigarro. Eu fui pra frente do postinho, sabe? Parei o carro, eu não saí de dentro do carro. Eu falei, por que que eu vou fazer isso? Sabe? Por quê? Não é isso. Não é, né? E eu fiquei ali, eu ligava um louvor e aquele louvor me preenchia. Jesus, ele é a esperança, né? Dizem por aí que a esperança, ela morreu. Ela morreu, né? Fala que ela é a última que morre, né? A esperança, ela é a última que morre. Não, gente. A esperança, ela morreu, mas ela ressuscitou no terceiro dia. E ele vive, ele reina, e ele nos conhece. Foi ele quem nos fez. Não é verdade? Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe. É igual você pegar um celular. Eu não sei mexer no celular. Mas quem criou, né? Abrir lá, ver as pecinhas, mas quem criou um celular sabe, né? Mexer naquelas peças, qual é o lugar certo, qual é a necessidade daquele celular. Assim é Jesus. Ele sabe do que a gente precisa, porque foi ele quem nos fez, né? Foi ele quem nos escolheu. Nós não somos um erro, né? Às vezes a gente está vivendo uma história que não é nossa, porque lá em Salmo 139 fala que o Senhor já nos via lá no ventre da nossa mãe. De uma forma, né? Eu acho que tem uma versão bíblica que fala que é de uma forma assombrosa, né? E é mesmo, porque uma mulher, quando ela está grávida, que ela descobre quando está grávida, vai lá fazer uma ultrassom, você vê assim um pontinho lá. Passa algum tempo, você vai ver de novo, já está lá formado cabeça, corpo, braço. Quem viu aquilo? Só o Senhor, é só Ele. Então, esse vazio, jovem, sabe, que você está sentindo, sabe, essa tristeza, essa falta de propósito, todas essas dúvidas, né, que você tem dentro de você, sabe, você encontra a resposta no Senhor Jesus. É Ele. É Ele, foi Ele quem te fez, foi Ele quem te escolheu, Ele que te chamou lá desde antes do ventre da sua mãe, Ele já sabia seu nome. Ele escreveu a sua história
E a pergunta que eu faço é: será que a história que o Senhor escreveu para você, essa história que você está vivendo, né? Porque a palavra dele fala que ele tem planos para o nosso bem e não planos para mal. Então a parte mal não faz parte da história, dos planos do Senhor. E muitas vezes essa história não é para nos destruir. Olha tudo o que eu vivi. Se eu não tivesse entendido, aonde que eu estaria hoje? Será que eu teria uma família? Será que eu teria um marido, filhos? Será que eu estaria viva? Né? Então, Jesus, ele tem uma história, ele tem planos para esses jovens, sabe? Quando eu passo nas ruas, nos bares, sabe? Em lugares que eu vejo pessoas assim, eu dá vontade de falar: Inha, corta. Deus tem uma história para você, não é essa a sua história. Ele tem um chamado para você, para sua casa, sabe? Tem planos para você. Vem comigo, sabe? Que eu vou te apresentar esse Jesus, sabe? Dá vontade de sacudir, assim, né? Mas eu sei que todo mundo, a gente tem que exalar o bom perfume de Jesus. Não é nem por força, nem por violência, né? Que muitas vezes aquilo que a gente tá vivendo com Jesus, sempre tem alguém te observando, Sim. né? Uma vez eu tava num churrasco de legendários, né, da família do meu marido, e família do meu marido que é dos legendários, que Sim. deles descem, depois tem famílias, né? E ali a gente tava num churrasco e aquelas mulheres não me conheciam, não conhecia ninguém, e eu comecei a falar no meu testemunho de vida e tinha um churrasqueiro lá. E aquele churrasqueiro, eu não tinha percebido que ele estava prestando atenção na minha história. E aí a gente conversou e tal, ele juntou as coisas e foi embora. E lá fora ele encontrou uma dessas mulheres que estavam me ouvindo e falou bem assim: eu preciso ir embora. Eu preciso contar para minha esposa o que eu ouvi aqui dessa mulher. Eu não sabia que Deus falava desse jeito. Eu não sabia. Eu preciso contar a minha esposa. Ela tá sem sentido de vida. Ela não sabe disso. Ela não sabe. Ela precisa saber, eu preciso ir para casa. Eu preciso ir para casa. Eu falei: meu Deus. Aí essa irmã veio me contar, Magna, o churrasqueiro foi embora para contar sua história para a esposa dele. Glória Eu a falei assim: Deus. ele vai se converter. Eu falei: ele vai ter um encontro com Jesus. Esse foi o encontro dele com Jesus, eu tenho certeza, porque ele vai procurar, né? Ele vai buscar saber, ele vai querer beber dessa água, né? Que mata a sede. É essa água que Fonte de mata, água viva. a fonte de água viva, né? Dai-me de beber, pois tenho sede, né? Assim que, né? Tem uma canção linda assim, né? Não é Sim. verdade? Né? Então, assim, então é isso, a gente tem que buscar. A gente não veio do macaco, né? Não teve uma explosão de planetas nem nada que a gente surgiu do nada, né? A gente veio de uma mulher e o Senhor colocou essa semente ali. E nós temos sentido, Deus nos trouxe para esse mundo e tem que fazer valer a pena, né? E Deus tem um plano, uma história. Tá lá em Salmo 139. Abra, jovem, você que está me ouvindo, vai lá no Salmo 139, lê lá que história linda que o Senhor escreveu desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Olha ali como o Senhor te ama, sabe? E Ele te ama de verdade. Não, Ele não te ama como o mundo te ama. Ele não te descarta. Você está se sentindo um caco, sabe? E o Senhor, Ele não passa nem cola, sabe? Ele vai lá e te faz de novo. Muitos vão duvidar de você, como duvidaram de mim. Deram meses. Ah, daqui 3 meses ela tá de novo no mundo, 6 meses. E os anos se passaram. Ah, ela vai se decepcionar lá na igreja e ela vai. Já me decepcionei, porque eu tô lidando com um ser humano como eu também já falhei e decepcionei muitas pessoas. Mas Jesus, ele não nos decepciona, né? Quando um jovem rico chegou até Jesus e perguntou como é que ele fazia para entrar no reino de Deus. Ele chegou para Jesus e falou: bom mestre, né? Como que eu faço para herdar o reino dos céus, né? Jesus falou assim: porque me chama de bom. Bom é somente Deus. Fico encantada porque nem Jesus se titulou, né? De tão bom assim, porque bom é só Deus, então bom é só Deus. A mãe vai decepcionar, o pai, o mundo,
pastor, o líder, a professora, o amigo, a esposa, o marido, o filho, mas Deus, ele não nos decepciona. Ele tem uma história para mim e para você também. É Amém. isso. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso episódio. Eu Amém. quero agradecer e falar para você que está em casa. Deus não está preso no passado. Ele restaura, cura, liberta e dá novos começos. Como deu para nossa irmã aqui, deu para o esposo dela, uniu essa família, uniu o propósito. Amém. Eu quero te agradecer por ter aceitado nosso convite. Eu que E agradeço. eu fiquei impactado, eu aqui, confesso que eu emocionei, quase segurei para não soltar umas lágrimas, porque é lindo o que Deus fez. Amém. Então, quero te agradecer e pode ficar à vontade nas considerações finais. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Porque tudo que foi falado aqui é para glorificar o nome dele. Glória a Deus. Não tem nada a ver com a Magna, né? Porque eu falo que se eu tivesse que escolher alguém nesse mundo, eu não me escolheria, né? Eu disse isso no começo, mas o Senhor viu algo em mim, né? Nessa minha história tão triste, mas que para a glória dele, né? Ele transformou a minha vida. Eu agradeço ao Senhor, eu amo ele. Eu agradeço o meu marido, né? Que me abençoou para eu estar aqui hoje, né? Porque sem ele também, né? As bênçãos dele eu não estaria. Agradeço também o pastor José Alberto, pastor Angélica, também que me abençoaram, os meus líderes de célula. E a você por esse convite, viu? Muito obrigada, que o Senhor Jesus continue abençoando, Amém. né? Porque eu sei que tudo aqui é um grande propósito para o reino de Deus. E ele continue prosperando, né? Este lugar e que muitas pessoas possam estar vindo aqui para falar dele, né? Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Amém. Gratidão a todos que ficou até o final. Compartilhe com os amigos. É muito importante você compartilhar, que tem pessoas que têm que ouvir, que estão passando pelas mesmas coisas. E Jesus é que liberta, Amém. cura e ainda leva para o céu. Aleluia. Gratidão a todos. Fique com Deus. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.